Todo auxiliar de biblioteca, todo bibliotecário, ele vai estar atuando dentro de um acervo. Mas o que é acervo de fato? O que é um acervo? Então vamos entender juntos o que é um acervo. O acervo, ele é o conteúdo de uma coleção privada ou pública, podendo ser de caráter bibliográfico, artístico, fotográfico, científico, histórico, documental, misto ou qualquer outro. Tanto os acervos públicos como os privados podem estar ainda desorganizados ou já institucionalizados e sistematizados em um museu ou sob outras formas de organização. Interessante a gente entender, quando a gente fala de acervo, o acervo é costumeiro falar, né, eu tenho um acervo, eu lido com um acervo de mais de 5.000 obras, mais de 10.000 obras. Só que é interessante que o acervo ele não é só de literal, né, bibliográfico, só de livros. Ele é qualquer coleção de material, né, que vai ser utilizado, ele pode ser considerado um acervo, é um conteúdo, é uma coleção, né, de algumas coisas. Eu posso ter um acervo de panelas, quer dizer que eu tenho uma coleção, um conteúdo de panelas, né? Então é muito interessante que a gente entenda essa questão do acervo. Por que isso? Porque dentro da questão da biblioteca eu vou ter que trabalhar com o acervo de caráter bibliográfico. E ele pode ser privado ou público. Em que forma, né? Então a pessoa ela pode ter uma coleção privada de biblioteca, de livros, e ela tem o seu próprio acervo. O interessante é que a partir do momento que a pessoa queira, ela pode institucionalizar e sistematizar o seu próprio acervo, seja ele privado ou... Um acervo também, né, um conjunto de acervo cultural, por exemplo, ele pode ser de algum documento arquivado de uma cultura que se perdeu no tempo, ou um conjunto de obras ou documentos. Isto é preservado e está guardado em museus. Então a gente sempre ouve em filmes, né, e também de pessoas falando, acervo, né, de materiais, o acervo nos museus, que é obras que foram guardadas de civilizações, de culturas antigas que estão preservadas nesses museus, tanto obras bibliográficas quanto materiais, cultura, material de argila, né, material, máscaras, instrumentos e tudo mais que são guardados, e ele se torna um acervo cultural que é guardado dentro das bibliotecas, dentro dos museus. E aí, quando a gente fala de acervo de biblioteca, acervo bibliográfico, nós temos que entender um processo de catalogação de livros. Por que isso? Porque as pessoas, ao entrarem numa biblioteca, por exemplo, pode ter 10.000 livros numa biblioteca. A pessoa ela não está querendo ver os 10.000 livros, ela está precisando escolher um livro que ajude em certo problema, um livro que traga uma solução para um questionamento, traga uma solução para algo que ela precisa. Então, a gente precisa catalogar esses livros. E existem diferentes formas de catalogação de livros. A mais comum e também a mais utilizada em escolas e universidades de vários países é a CDD, que é a classificação decimal de Devery, né, que é um tipo de classificação bastante técnica para efetuar a separação, análise e registro de obras dentro desse padrão. E dentro desse padrão é recomendável a contratação de bibliotecário. Por quê? Porque isso é estudado dentro da universidade. Como fazer uma classificação decimal. Isso por quê? Porque eu vou ter uma classificação de livros de acordo, separando, né, ele por categorias, por assuntos, por tipos de livros, e eu vou ter uma classificação numerária que vai dizer aonde que esse livro vai estar e como que esse livro vai estar dentro das prateleiras, em que corredor e tudo mais, que vai te ajudar muito na hora de catalogar. Porém, a gente também pode utilizar outros processos mais simples e genéricos para acervos menores. O primeiro passo é definir os critérios de categorização. Eu vou categorizar os livros como, né? Eu vou categorizar eles por livros didáticos, eu vou categorizar eles por livros de ficção científica, livros infanto-juvenil, religiosos, eu posso por livros de negócios, eu posso colocar por livros infantis. Como que eu vou estar classificando? Eu posso escolher primeiro como que eu vou estar esse critério de categorização, e aí o passo seguinte, eu vou organizá-los no espaço da biblioteca para facilitar o acesso. Então eu vou criar etiquetas de cores, né? Eu posso pegar uma cor, um número, um sinal, por exemplo, olha, para os livros didáticos eu posso ter a cor verde, os livros de contos infantis é na cor amarela. Dessa forma, a prateleira, eu posso, olha só que interessante, eu posso pintar a prateleira de amarelo e dizer que, olha, a prateleira amarela é dos livros de contos infantis. Logo, a pessoa que entra, né, que vai procurar contos infantis, ela já sabe que a prateleira amarela é dos livros de contos infantis.
Isso economiza tempo e faz com que a pessoa Olá, curta peço mais. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no Que a site. pessoa curta mais o espaço da biblioteca, né? Ela consiga se identificar melhor. Então eu posso criar dessa forma. Eu escolho, eu crio a categorização e depois eu posso criar as etiquetas com cores, ou um número, ou um sinal que facilite também a identificação. Depois disso, eu vou reservar para cada segmento as prateleiras e dividir os espaços para cada subtema, como, por exemplo, né, prateleira de livros didáticos, matemática, português, ciências. Né, se eu for para contos infanto-juvenis, contos de suspense, policial, terror, magia, eu vou criar subtemas. Por quê? Logo, subentende-se que a pessoa que ela vai procurar, né, livros didáticos, ela não quer livros talvez só de matemática. Ela quer livros de português, ela quer livros de ciência, de geografia. Então, se eu crio subtemas, isso facilita a pessoa. E em seguida, eu vou colar as etiquetas na parte inferior das lombadas dos exemplares e criar espaços nomeados nas prateleiras para cada subtema. Então, eu pego a lombada do livro e aqui embaixo eu vou colocar a etiquetinha, dizendo, opa, esse livro ele é da prateleira tal, ele é, por exemplo, um código, né? Contos infantis, prateleira amarela, subtema histórias para dormir. Pronto, acabou. Eu vou colocar isso na prateleira, a pessoa vai encontrar. O organismo da biblioteca, né, o sistema da biblioteca, ele está para facilitar a vida do usuário. Dessa forma, quando eu penso na hora de criar um sistema de organização, tem que pensar que fique visível, fique claro para o usuário quando ele se movimentar. Por quê? Porque eu não vou estar do lado dele andando com ele, eu vou deixar ele livre, né? O usuário ele vai estar livre para andar. Então, se eu fico do lado dele, né, eu não estou deixando ele livre. Então, eu tenho que pensar nisso. Eu não tenho que pensar que eu vou entender, mas sim que a pessoa também entenda para que ela possa ter o máximo de aproveitamento dentro da biblioteca. Depois disso, eu tenho que definir uma política de empréstimos. É necessário que dentro do meu acervo, dentro da minha biblioteca, eu tenha uma política de empréstimos. Por quê? Com ela organizada, eu tenho que decidir como funciona. Eu tenho que ter regras claras que vão estar definindo pontos estabelecidos como o limite de livros que a pessoa pode levar por vez. Isso porque a gente tem que criar uma confiança, uma relação de confiança. É claro que quando a gente abre uma biblioteca, quando a gente cuida de uma biblioteca, seja ela pública ou privada, estabelecemos que as pessoas elas já são confiáveis e elas vão chegar e vão nos ajudar a manter essa confiança, né? Mas eu também tenho que definir qual que é o limite de exemplares que a pessoa pode levar por vez, para que também ela tenha conta de ler, né? Visto que eu também tenho que definir qual que é o tempo máximo que a pessoa pode ficar com o livro em casa e qual que é o prazo máximo de renovação. Visto que, por exemplo, às vezes uma pessoa pega um livro de 150 páginas, a pessoa consegue ler, né, um livro de 150 páginas, digamos, em um mês, por exemplo. Se ela for ler pouquinho. No máximo, tem então o tempo máximo de empréstimo que a pessoa tenha, eu posso dizer, olha, você tem o tempo máximo de empréstimo de 1 semana, 15 dias, e tu pode renovar por mais 4 vezes. Então, eu sei que a pessoa pode ler em um mês, né, um livro, só que caso ela não consiga ler, ela pode renovar no total aí 2 meses, ela vai poder ficar com esse livro dentro da renovação. Então, ela empresta por 15 dias, depois ela pode mais 3, do total de 4 vezes que ela está emprestando o livro, dá o total de 60 dias. Posso trabalhar dessa forma. Também, eu posso e devo criar um sistema e critérios de reserva de livros. Afinal, nem todos os exemplares, nem todos os livros eu vou ter diversas cópias disponíveis. Isso por quê? Porque pode ser uma questão
né, de espaço físico, uma questão de valores de investimento. Às vezes tem livros que são muito caros, isso não tem condições de ter várias cópias dele, o espaço físico e também disponibilidade para ter outras obras. Logo, eu vou ter que ter uma política de reserva, né? A pessoa quer ler algum livro, quer trabalhar com algum livro, ela precisa, às vezes, ter que reservar, porque tem outras pessoas utilizando. E eu também tenho que criar, né, toda regra tem que ter uma penalização para descumprimento. Então tem que dizer o que a pessoa, caso ela não cumpra, caso ela falhe, né, seja em entregar um livro, seja a forma como ela entrega, seja alguma coisa que ela cometeu errado, ela vai ter uma regra, ela quebrou a regra, ela vai ter uma penalidade. E eu tenho que definir muito bem que penalidade que é essa. E, por fim, eu tenho que ter uma prateleira, eu tenho que ter sempre a organização. O colaborador responsável pela biblioteca, no caso você que está fazendo esse curso, auxiliar de biblioteca, deve, ao final de cada dia, ou 2 vezes ao dia, percorrer os corredores de prateleira e recolher exemplares fora do lugar, reposicionando em suas prateleiras respectivas de origem. Os livros devolvidos também devem ser recolocados na estante pelo funcionário. Então coloca assim, que dependendo da quantidade de livro, dependendo do tamanho do acervo, dependendo da biblioteca, eu tenho que fazer isso, pode ser no final do dia, ou talvez várias vezes ao dia, para que eu tenha realmente uma organização. Porque dependendo do volume de livros que são devolvidos, o volume de pessoas que passam pela biblioteca, talvez a bagunça seja muito no final do dia, eu vou ter um grande trabalho para arrumar. Então, se eu arrumar algumas vezes durante o dia, 2 vezes, 3, 4 vezes durante o dia, tiro 15 minutos para percorrer os corredores e organizar os livros, isso garante uma efetividade muito maior para mim. Lá no final do dia, lá na hora de organizar, de fazer o resumo do dia, isso já está praticamente feito. Também garante uma prateleira sempre organizada, uma biblioteca sempre organizada. Eu espero que tenha gostado de conhecer um pouquinho mais do acervo, como a gente monta um acervo. Espero que tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!